importante, que é a tarefa de olhar um pouquinho a nossa realidade, iluminados por essa oração, por esse momento, e de maneira muito especial, iluminados e iluminadas pela leitura do livro do Deuteronômio que nós acabamos de ouvir. Não demore, que o sol não se ponha antes de pagar o salário devido ao trabalhador e à trabalhadora. E foi incumbida então a tarefa de fazer esse primeiro momento, de ver, de levantar um pouquinho como que está a situação do trabalhador e da trabalhadora no nosso país. Gente querida, a nossa realidade ela é complexa. Ela não é simples, tem muita coisa envolvida. E nós podemos dizer, sem medo de errar, que em relação ao trabalho no nosso país, nós estamos envolvidos por esperanças e angústias. E eu gostaria de começar com as esperanças, porque são elas que devem nos fortalecer para encarar as angústias que nós também vamos levantar. Algumas esperanças que eu gostaria de destacar, que nós não perdêssemos de vista, que a igreja segue firme conosco. Essa é uma esperança. A nossa doutrina social da igreja nasce do compromisso da própria igreja com as lutas dos trabalhadores, das trabalhadoras, e ela segue firme. O Papa Francisco tem sido um grande defensor das causas dignas dos trabalhadores e das trabalhadoras, e por isso tem sido inclusive alvo de muitos ataques de pessoas e grupos comprometidos com outras lógicas que não a lógica da dignidade integral da pessoa. Então é uma esperança viva para nós o Papa Francisco. Também a CNBB e as campanhas da fraternidade seguem firmes nas denúncias das desumanidades que nos ameaçam. Então nós também temos a esperança na nossa Conferência dos Bispos, tantas conferências dos leigos, a Conferência dos Religiosos e tantas outras. A igreja está firme na luta. Essa romaria é um grande sinal de esperança, com tantas pessoas reunidas de várias cidades, de várias paróquias de nossa diocese. Isso é esperança para nós. Não estamos lutando sozinhos nesse caminho. As pastorais sociais envolvidas com a dignidade dos trabalhadores e das trabalhadoras estão procurando se fortalecer cada vez mais, resistindo aos processos anti-eclesiais de abafamento, de sufocamento dessas pastorais e revivendo sempre. Muitos trabalhadores e trabalhadoras também estão se envolvendo corajosamente em lutas organizadas pela classe trabalhadora do país, especialmente pelos mais pobres e frágeis. Isso é também um grande sinal de esperança. Alguém trouxe há pouco, dentre as várias memórias, a memória das lutas de professores e professoras, tantos servidores, tantos trabalhadores, país afora, se envolvendo, paralisando, lutando, chamando a atenção. Tem havido também no nosso país uma relativa queda na taxa de desemprego. Ainda temos muito a avançar, mas é um sinal de esperança que nesses últimos anos aí, nesses últimos meses, nós já temos tido uma queda de 12 milhões para 8 milhões de desempregados. Ainda é muita gente precisando, mas é um sinal de esperança. Avancemos na luta. Também é um sinal de esperança ter sido sancionada a lei de equiparação salarial entre homens e mulheres no exercício da mesma função em julho de 2023. Isso é um sinal de esperança para nós. Temos muita luta a conquistar, temos muitos direitos a conquistar e tantos outros a manter, e temos esperanças para seguir nessa luta. Temos também angústias, que nós não vemos aqui como sinal de enfraquecimento, mas iluminados e iluminadas pela esperança, angústias que nós precisamos enfrentar, fundamentados na nossa fé, fundamentados na nossa fraternidade, o fato de sermos irmãos e irmãs. Então, algumas angústias que precisamos ver.
O trabalho segue sendo utilizado como instrumento de sofrimento e exploração das pessoas em muitos lugares. O trabalho, que é um dom de Deus para o ser humano, usado por tantas outras pessoas para explorar pessoas irmãs. Muitos têm trabalhado sem receber um salário digno, o devido reconhecimento social por aquilo que faz, sem direitos respeitados, sem previdência. Isso é realidade em muitos lugares. Fiquemos atentos, porque isso pode estar acontecendo em nossos lares, com pessoas de nossas famílias, vizinhos e vizinhas nossas. Salários que não têm cumprido, muitas das vezes, a sua função moral, que é possibilitar essa dignidade integral de trabalhadores e trabalhadoras, suas famílias. Veja, o salário não deve servir só para pagar a conta básica mensal. O salário, ele tem que servir também, além de suprir essas necessidades mais básicas, para investir no lazer familiar, para investir em cultura, em formação humana, em poupança, em esperança. Salários que em muitas ocasiões estão sendo resolvidos apenas a partir do mero acordo entre as partes, empregador e empregado. Isso é denunciado e proibido pela doutrina social da igreja. E nós tivemos recentemente uma transformação, uma modernização de nossas leis trabalhistas no país, que tem naturalizado esses acordos diretos entre empregador e empregado, que em muitas situações estão em níveis sociais diferentes. E esse acordo, ele não é bem feito. Então não basta o mero acordo entre as partes para definir o que é justo ou não em termos de salários. Nós temos leis para serem seguidas, e leis inclusive também para serem pensadas e questionadas e melhoradas. O medo do desemprego segue sendo usado como moeda de exploração e precarização. A submissão à lógica do mercado, ao produtivismo, ao consumismo, a lógica do consumismo, segue aí o reducionismo, a competitividade, a naturalização da competitividade como se fosse algo completamente natural que nós precisamos incentivar na vida dos trabalhadores e das trabalhadoras. Não! Essa competitividade predatória impõe uma relação fratricida. Irmãos que se matam em busca do básico. O capital que se impõe sobre o trabalho e imola a dignidade humana no altar de uma economia que mata, como diz o Papa Francisco. Categorias inteiras que não têm o seu piso salarial respeitado. Piso é chão, é o mínimo. E muitas categorias não têm o mínimo garantido. Precisamos ver e denunciar isso. Denunciar também e ver que estamos vivendo numa sociedade do cansaço, uma sociedade da exaustão, que perdeu a dimensão do repouso, submete os trabalhadores e as trabalhadoras a uma fadiga que aliena. O sujeito chega cansado em casa, não consegue aproveitar bem com a família, dorme, desmaia para pegar no serviço no outro dia, não dá conta de fazer uma leitura crítica da realidade, muitas das vezes lutar, se envolver nas lutas pelos seus direitos. A economia que foi financeirizada, reduzida a mercado financeiro, e aí, por consequência, a vida política refém da economia, os direitos dos trabalhadores travam, avanço de políticas públicas travam. Muitas pessoas submetidas a formas de trabalho excessivas em carga horária. A uberização do trabalho segue firme no meio de nós, é um grande problema, porque precariza contratos e muitas formas de relação. Você nem tem contrato formal, sem vínculo, sem direito, sem seguro, sem previdência. Atrás da ideologia da flexibilização para envolver mais pessoas, para ter emprego para mais pessoas, você tem uma ideologia nefasta, que é a ideologia do ou você escolhe emprego ou direitos trabalhistas. Não temos que fazer essa escolha. Não temos que renunciar a direitos
para combater o desemprego com subemprego. E isso tem se naturalizado muito no meio de nós, sejamos atentos e atentas a isso. É uma ferida inaceitável que tantas pessoas seguem sendo submetidas ao trabalho análogo à escravidão, e o nosso sul de Minas tem sido exemplo triste, Brasil afora, de tantos casos descobertos de trabalho análogo à escravidão em nossas comunidades por aí. Estejamos atentos e atentas a isso. Há quem argumente que essa precarização, então, ela é importante para garantir emprego e naturaliza uma vida de miséria para tantas pessoas. Ainda se difunde também muito fortemente no meio de nós a ideologia meritocrata, que isenta o Estado e a sociedade e diz: você é só se esforçar que vai dar tudo certo. E é uma mentira, porque nós conhecemos muitas pessoas que se esforçaram e se esforçam há muito tempo, a vida toda, e não chegam lá. Muita gente trabalha, rala tanto e às vezes não consegue pagar uma passagem de R$10 para vir para uma romaria do trabalhador como essa. Isso é realidade em nossas cidades, em nossas paróquias. Estejamos atentos e atentas a isso. Ainda se diz muito que Deus ajuda quem cedo madruga. Deus realmente ajuda. Mas o Deus do mercado, o Deus da precarização do trabalho, que imola vidas, não tem ajudado pessoas que estão madrugando e seguem ralando. E por outro lado, aquela ideologia também que diz: é melhor pingar do que secar. Não podemos aceitar a ideia de que é melhor pingar do que secar, porque na torneira de algumas pessoas privilegiadas a água jorra. Não pinga só. Tem bens da terra para todo mundo. É a destinação universal dos bens, princípio básico também da doutrina social. Então, diante disso, é preciso ter clareza que um trabalhador não é uma simples mercadoria, e dizemos então não a uma economia que mata, uma economia da exclusão. Trabalharmos firmes por um trabalho decente, que segundo a Organização Internacional do Trabalho, e o Papa Bento também retrouxe isso na Caritas in Veritate, um trabalho decente é um trabalho que expressa a dignidade essencial de todo ser humano. Um trabalho decente é aquele trabalho que eu posso escolher livremente, que me faz ajudar no desenvolvimento da minha comunidade. Um trabalho decente é aquele que permite trabalhadores serem respeitados sem qualquer discriminação. É um trabalho que consente o trabalhador satisfazer as necessidades das suas famílias, a escolaridade dos filhos, sem que essas crianças muitas das vezes sejam constrangidas a trabalhar tão desde cedo. O trabalho decente é um trabalho que permite aos trabalhadores se organizarem livremente para defender suas lutas, mas ainda é realidade no meio de nós a satanização das greves, a satanização dos sindicatos. E não, greve, afiliação sindical, organização de luta trabalhista é direito do trabalhador e da trabalhadora, e ainda é uma necessidade no nosso país. Não querem greve, não querem que os trabalhadores se organizem para lutar pelos seus direitos. É só nós termos os direitos garantidos. É só nós não vivemos mais num país ainda com tanta injustiça e desigualdade social. Enfim, não devemos aceitar nada menos do que aquilo que corresponde à nossa altíssima dignidade e vocação de filhos e filhas de Deus. A luta por trabalho digno é um grande dever de fé. Então, meus irmãos e minhas irmãs, pela nossa fé, vamos à luta.